Boa tarde a todos e todas. Eu sou João Caetano, responsável pela Lavra Editora, projeto que toco junto com o Antônio. Compartilhando nas facetas. A todos e todas. Opa. Dando sequência às nossas entrevistas sobre literatura, arte. Opa, só um instantinho. Dando sequência, um probleminha aqui, dando sequência às nossas entrevistas sobre literatura, arte e cultura, vamos hoje conversar com uma mulher que é uma multiartista. Ela é cantora, compositora, artista plástica, poeta e, principalmente, é uma amiga de longos anos. Eu a conheci no tempo em que ela era praticamente uma menina. E eu era novo naquele tempo, por incrível que pareça, até fui novo um dia. Boa tarde, Lígia Regina. Boa tarde, João Caetano. Um prazer, uma honra imensa. Esse convite para mim foi assim uma alegria muito grande. É muito bom poder conversar, né? E se ver ao mesmo tempo nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Gratidão pelo convite. Eu que fico muito feliz por você compartilhar um pouco da sua experiência aqui com a gente. Lígia, eu vou pedir uma licença para você, antes disso eu vou fazer uma lembrança aqui. Ontem, dia 8 de julho, se vivo fosse o escritor Hermílio Borba Filho, estaria fazendo 103 anos de idade. A gente falou sobre o Hermílio Borba Filho numa live que eu fiz com o professor Nelson, e que ele estava fazendo um trabalho da correspondência entre o Hermílio e o Osman Lins, né? Então, para a gente começar, para dar um pouco a tônica disso, eu vou ler um pequeno trecho aqui do Hermílio Borba Filho e um outro pequeno trecho do Osman Lins, do Hermílio Borba Filho. Pertence a uma cultura de resistência, e justamente porque a liberdade e a dignidade do homem estão em crise, é que utilizo a única arma que tenho, minha ficção, para combater a intolerância sob qualquer aspecto em que se apresente. Acho que é muito pertinente aos dias de hoje, e na mesma linha um pequeno trecho do Osman Lins. Busco as respostas dentro da noite e é como se estivesse nos intestinos de um cão. A sufocação e a sujeira, por mais que procure defender-me, fazem parte de mim, de nós. Pode o espírito a tudo sobrepor-se? Posso manter-me limpo, não infeccionado dentro das tripas do tucão? Ouço. A indiferença reflete um acordo tácito e dúbio com os excrementos. Não serei indiferente aos manlins a Valovara. Lígia Regina, como nós não somos indiferentes, vamos começar a nossa entrevista. Conta para a gente um pouquinho, fala quem é a Lígia Regina, de onde você veio, se apresenta para quem ainda não a conhece. Bem, falar da gente é sempre mais difícil pela gente mesmo, né? Mas eu me chamo Lígia Regina Lima, cantora, compositora, poeta, arte educadora, trabalhei como arte educadora, escritora. Atualmente escrevi o livro Quando a Alma Tem Olhos de Zinco, Sorrisos São de Plástico, meu livro de poesia e prosa, e eu me considero, eu fiquei pensando agora, né, como dizer quem é a Lígia. Eu diria, talvez como Cecília Meirelles, né? Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. E eu acho que é isso. Eu sou poeta em todas as artes, né, que eu faço, em todas as áreas, na pintura, na escrita, na poesia, na música, como compositora e cantora. Também me considero poeta. E eu vou dizer por quê. Eu demorei muito tempo para
na realidade, para me aceitar poeta, para me entender poeta, né? Porque eu acho que não é só escrever uma poesia aqui e acolá que a gente é uma poeta, né? E poeta eu fui me construindo aos poucos, e hoje eu penso, quando eu penso em arte, quando eu penso em qual área, né, de todas as áreas que eu desenvolvo na arte, na literatura, enfim, o que eu sou, eu diria, eu sou poeta. Opa, acho que é isso. legal. Estão aqui acompanhando a gente a Vá Cartoneira, o Oba, Gilberto, um abraço. Marilândia Gurgel e a Eba, revista Poesia Sem Medo. Ô, maravilha. Lígia, então, primeiramente, você começou como cantora, como música, para depois você enveredar pela poesia. Essa transição foi, foi, foi demorada? Então, na realidade, cantar com certeza foi meu primeiro instrumento, porque a minha voz é o meu instrumento natural, né? Então, desde pequena, eu ouvia muito rádio, né? Quando criança, o rádio era assim minha grande companhia em todos os sentidos. A gente era muito pobre, né? Mas o rádio era uma coisa que sempre esteve presente. Então, ouvia música o dia inteiro, enquanto estava ajudando minha mãe, lavando, limpando, passando, enfim, sempre era o rádio, a música, decorando, cantando. E a poesia, bom, a escrita, na realidade, veio a partir do momento que eu comecei a ler e escrever, né, na época de escola, e o que eu tinha mesmo era um caderno e lápis, né? A gente não tinha grandes coisas quando era, né, nessa fase. E o que eu tinha mesmo era caderno e lápis. Então eu escrevi, gostava muito de escrever, usava, nossa, as últimas folhas do caderno, né, para ficar escrevendo coisas, enfim, era assim. Então, como poeta mesmo, já como adulta, né, e que eu realmente pensei, não, eu sou poeta, que quando eu consegui ver nos meus escritos coisas, uma consistência, né? Eu acho que a gente tem que ter uma consistência até para a gente mesmo. A gente achar legal, achar que tá bom, achar que realmente você não está escrevendo só sobre você, né? Não é só sobre coisas dos seus sentimentos só, não, mas você está escrevendo sobre sentimentos que pode atingir, né, a todas as pessoas, que você está falando de assuntos variados, assuntos do mundo, né, do cotidiano, da realidade, não é só sobre você, entendeu? Então, a partir daí que eu comecei a realmente achar que, bom, eu sou uma poeta, eu estou escrevendo, né, sobre a nossa realidade, o nosso mundo, nossas coisas que eu sinto e coisas que outras pessoas também estão sentindo da mesma forma, ou não, né? Ou então vai perturbar de alguma maneira, questionar de alguma forma. Acho que é por aí. Legal. E a Estão com a pintura gente. também, né? A pintura entrou na minha Você vida. também é artista Toda a plástica. vida desenhei, desde criança desenhei, que, como eu disse, era só lápis e caderno que a gente tinha, né? Então, eu desenhava muito. Eu me lembro que, quando criança ainda, não sei quantos anos eu tinha, devia ser bem novinha, que eu desenhei a primeira vez alguma coisa que, assim, foi o meu pai, na realidade, que se orgulhou e mostrou para todos os amigos, olha o que ela está desenhando e tal. E, na realidade, já era uma mulher que eu me lembro que meu pai colocou o nome de Jeca Tatu, porque era uma caipira, mas era uma caipira com vestimenta assim, já toda diferente, cheia de detalhes, né? E até hoje eu gosto dessa coisa de simbologia nas roupas, nas pinturas, e principalmente pintar mulheres, né? Porque sempre coloco alguma simbologia nos símbolos, né? Nos desenhos que eu pinto, desenho, enfim.
Legal. Lígia, e você, como poeta, lançou em 2018 um livro que se chama Quando a Alma Tem Olhos de Zinco. Qual é Os o tema, sorrisos são de plástico. ou os temas predominantes desse livro? Então, quando a alma tem olhos de zinco e sorrisos são de plástico, foi uma experiência muito bacana. Foi meu primeiro livro, porque eu já tinha participado de muitas antologias. Eu participei de antologias de mulheres, várias delas, a Blasfêmia, inclusive, que foi organizado pela Marília Kubota, Elas, que foi pela Poesia Sem Medo, edições do Alto de Tietê, enfim, participei de várias antologias, antologia de Haikai, e antologia também da Marielle Franco, que foi uma antologia de 50 poetas brasileiras, né? Eu também participo. E aí o meu primeiro livro, em 2018, veio até, não só assim, todo mundo sempre falava, meus amigos, né? Os amigos mais próximos, e aí, quando vai lançar o livro? Quando vai lançar o livro? E aí foi um momento que eu achei que eu já estava preparada, que já tinha um bom material, e foi uma boa experiência, tanto de saber para quem, né, em primeiro lugar, para quem esse livro, quem vai ler, o que vai trazer para mim. Na realidade, no começo foi no sentido de pensar um registro, né, um registro de um pouco da minha história na poesia e na prosa, né, que eu tenho ali registrado no livro. Então, acho que um pouco foi isso, foi uma boa experiência. Na realidade, assim, algumas coisas eu aprendi com esse livro. Nesse livro, tem pelo menos uns 3 livros ali dentro. Hoje, se eu fosse publicá-lo novamente, eu não o faria, né? Os 3 livros de uma vez só, junto no mesmo livro, né? Mas foi muito bom. Eu tenho até hoje alguns retornos, né? Alguns retornos positivos, né? E de leituras, por exemplo, na semana passada eu recebi um e-mail de uma professora chamada Mônica, que é de uma escola aqui da periferia de Guarulhos, e ela me dizendo, né, que trabalhou poemas meus, inclusive ela relatou alguns com os alunos dela do ensino médio, e a partir disso, inclusive, eles fizeram um sarau na escola de finalizando o ano, baseado em experiências que ela começou a me seguir no Instagram e começou a gostar das experiências através dos saraus, né, que eu sempre coloco, as postagens, enfim. E quando foi agora, nessa semana que ela me mandou um e-mail, foi justamente para me convidar para o primeiro sarau virtual da escola, né? Então, do Godoy, era até isso, exatamente isso, o sarau do Godoy, né? E foi muito bacana. Então, são experiências que a gente vai, né? Eu tenho 2 livros cartoneiros também, um de poesia infanto-juvenil, que foi muito bacana, foi pela Vacartoneira, e tive experiência na escola também com ele, mais para fundamental, escola fundamental, né? E também o livro de Haikai, né, que também é esgotado, porque eles são poucas tiragens, né, mas um livro bem bacana que também me deu outra experiência. E neste livro, como você estava dizendo, ele tem várias etapas, né? Então, ele tem uma série que são os poemas de Dias de Fim, que eu designei como Dias de Fim, que fala um pouco exatamente desse tempo que a gente está vivendo, esses dias, como, né, os tempos desses desgovernos né, que nos aflige de todas as formas, no cotidiano, na nossa realidade, enfim, nesse sentido, esses poemas, que foi, inclusive, na época de 2018, em que o Lula foi preso, né, o presidente Lula foi preso, em que tivemos
a deposição da nossa presidente Dilma. Então, aconteceu todos esses fatos que me levaram a falar sobre isso, né? E daí também tem as séries de mulheres, os poemas de mulheres, que eu coloco a situação das mulheres em vários aspectos, né? E tem a questão de ser poeta, que também está lá no fim, luta, suor, né? E lágrimas, que eu falo da questão de ser poeta e também de ser engajada, né? De ser uma poeta engajada na luta, na militância. Enfim, é isso. Bom, Lígia, deixa eu só dar um alô, que estamos aqui acompanhando. Éder Lima, e ai dele se tivesse. Escobar Flanelas, Coletiva Concretagem, Cássia Cardoso, Gisele Pérez, Carlos Alberto Rodrigues, o Jorge Gregório, o poeta Paulo Gonçalves e o professor Nelson Barbosa. Nossa, que felicidade todos vocês aqui. Poxa vida, que bom. Agora, já nós estamos falando do livro. Leia um poema do seu livro para a gente. Então, eu vou começar, então, lendo um poema justamente da primeira parte, né, que fala, que são os poemas Dias de Fim. Então, eu vou ler o Dias de Fim 1. Existe uma guerra real dentro de cada um de nós. Matar ou morrer é uma escolha diária. No final do dia, juntamos os estilhaços, empilhamos as dores, montamos guarda até que os pedaços de carne, por onde o sangue quente ainda escorre, reinicie o ciclo de vida e de morte. Então, esse é um dos poemas. Beleza. Estão também acompanhando a gente a Josiane Souza Fabrício Soncella. E a Cássia Cardoso. Cornélio Procópio, Paraná. Minha irmã e meu cunhado. Opa. A Cássia Cardoso faz um comentário aqui. Lígia rasga o coração em poesia visual. Ler os poemas é ato imagético, da mesma forma que perceber seus desenhos e quadros é experiência agregadora de signos que remetem à palavra. Oh, nossa! A gente fica emocionada com essas palavras e isso toca, né, gente? Acho que isso é a questão do que a gente estava falando, o ser poeta, né? Eu imprimo essa poesia nas imagens, né? Nas imagens, assim como nos poemas. E quando a gente tem esse retorno, né, tocou alguém também da forma, eu acho que a gente atingiu aquilo que a gente fala. Isso é o ser poeta, né? Legal. Está também com a gente o Gilberto Blas, que está desde o início, eu acabei não falando o nome dele. Gilberto é meu parceiro de uma música, né? Eu musiquei um poema dele. Porque eu sou compositora nas letras, geralmente o Éder é quem faz as músicas, né? A melodia. Mas eu, de vez em quando, me vem uma melodia na cabeça e o meu jeito de colocar a melodia na letra é justamente gravando na hora aquilo que me vem, aquela melodia que me vem, e dessa forma depois desenvolver. E com o poema do Gilberto aconteceu isso, então muito, muito legal. Parceiro. Estão também com a gente o Carlos Alberto Rodrigues, o Big Charlie, e o Manuel Gonçalves. Nossa, abraço, gente, que saudade de todo mundo. Lígia, que escritores você lê? Quais os poetas, os escritores que você acha que te influenciaram? E o que você lê no momento? Quais o pessoal da atualidade que você gosta? Eu leio muita coisa, né? Se a gente for falar assim nos mais antigos, que eu, por curiosidade, por conhecer, por saber da história, eu já li Clarice Lispector, Pagu, Cecília Meirelles, a gente estava falando agora há pouco, mas atualmente, né, vamos trazer aqui para nós, eu tenho lido muitas mulheres,
né? Eu quero me aprofundar nessa questão da literatura, né, das mulheres, principalmente, não só porque eu sempre fiz parte de movimentos e sempre trouxe a coisa de falar, de trazer para a visibilidade as mulheres em todas as áreas da arte, né? Então, na literatura também, eu tenho lido, o que eu posso dizer que eu li nesses últimos tempos, eu li Adriane Garcia, que eu gosto muito, né? Eu tenho... eu recebi, até foi na época um pouquinho antes da pandemia, eu recebi o livro dela pelo correio, e tenho lido, agora mesmo estou lendo Socorro Lira, que é vou até pegar aqui atrás da minha estante. Um monte aí. A perspectiva das orquídeas, da Socorro Lira, eu tenho lido, porque eu recebi há pouco tempo, foi até nessa época de pandemia, O Arraial do Curral del Rei, que é da Adriane Garcia, esse eu já li. Partes Homólogas, que é da minha amiga Leila Gunter, ela é um romance bem bacana, mas é em séries, né? Então é bem legal. Esse eu ainda não terminei de ler, que é a da Márcia Barbieri, que eu já li também os 2 livros dela. Eu só não li o Lobo Branco dela, o resto eu li todos. Nossa, eu tenho me interessado muito, eu tenho 2 livros da Sônia Bichain, e é muito legal, porque é outra realidade, ela fala de outras realidades. Eu já li também Marília, né, Kubota, eu tenho 2 livros aqui da Marília Kubota. Uhum. E agora que eu estou me acertando aqui, aonde é a câmera? Então, eu tenho muitas mulheres, mas tem muitas outras aqui atrás de mim, na minha estante aqui. São livros, inclusive, que eu pego muito. Dos homens, eu tenho aqui atrás, né, o João Caetano, eu tenho aqui o Ivan Neres, eu tenho aqui o Daniel Guacaluz, eu tenho o Fernando Rocha, que eu amo de paixão, e tenho o Ivan Neres, eu já falei, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho Paulo Gonçalves, olha. Opa. Enfim, eu tenho muita essa parte aqui toda, é só de amigos, e eu deixo sempre a mão, porque eu sempre gosto de estar dando uma olhada novamente, uma lembrada, mas eu gosto de ler. E alguns desses que você mencionou estão acompanhando a gente, viu? Né? Daniel Lopes Guacaluz está mandando um alô aqui para a gente. Que lindo! Também está com a gente a poeta Tereza Vidal. Legal! E gente, eu não estou vendo aqui na hora, não estou respondendo, mas depois eu vou responder todo mundo. E só encerrando, eu quero que, falando, né, sobre esses amigos todos, não é só porque são amigos, são literaturas muito boas, são literaturas que a gente tem que conhecer, não é só a questão de ir lá e comprar, né? Porque a gente está numa época assim, vamos comprar dos amigos, vamos divulgar os amigos, mas principalmente divulgar boa literatura que a gente tem perto da gente, não são só os famosos, sabe? Quando eu estou falando assim, só os famosos, quando aparecem essas listas, né, no Facebook, falar dos artistas, coloque 10 livros que você mais acha legal, e não sei o quê, 10 músicas, não sei o quê, não, tem aparecido muito isso nesses tempos de pandemia, e aí, como
eu sempre olho e vejo como é mínima, né? Não só os livros dos amigos, mas principalmente os livros das mulheres, né? Como é mínima a citação, quando aparece uma ou duas vezes, é muito, assim. Então, poxa vida, né? E são romances maravilhosos, são poesias boas, são contos incríveis que a gente vai encontrando, né, em todos, né, esses livros que eu falei Uhum. aqui, que são de amigos O, e que a gente conhece, que estão Lígia, interessantes. está com a gente também a Terezinha Cordeiro de Farias, está mandando um Ai, um alô para beijo você. enorme para essa guerreira E, linda. e agora eu pediria para você, leia mais um poema do seu livro para a gente. Então, e falando nas mulheres, eu vou fazer um pupurri, vou ler um pedacinho só de algumas, alguns poemas, só uns trechinhos dos poemas que está aqui no meu livro, Quando a Alma Tem Olhos de Zinco, Sorriso São de Plástico, que dá uma visão de como eu sinto as mulheres e algumas questões sobre a mulher. No olhar, ela não trazia nada suspeito. Durante o dia, engolia sorrisos amargos, pedras entaladas no peito. Costurador do estômago, cerce o coração com linha de seda vermelha e tira a alma todas as noites ao se deitar na cama, cansada, e fazer amor. Ou seria servidão? Cerra os olhos, sonha em ser cuidada, tal qual cuida do gato, do cão, do peixe, do chão. Não seria isso amor? Gratidão? Amanhece, lá vai ela colocar a roupa na máquina, tirar a carne do corpo, pendurar a dor no pescoço. Não seria isso amor? Em que parte da carne me cravo os dentes? Quantos dentes me prendem nos flancos e me arrancam pedaços da alma? Que alma tens, já que me mantém sangrando, vazando incontrolavelmente entre seus dentes? Legal. Já que, para a gente não perder o assunto, Lígia, você está falando bastante sobre a questão das mulheres, né? A gente sabe que a produção literária das mulheres a cada dia tem ganhado mais força e se articulado em vários movimentos, né? E nossa primeira live que a gente fez foi com a poeta Marília Kubota, ela já falou um pouco sobre isso. Eu sei que você também acompanha, participa bastante desse grande movimento de literatura das mulheres. Conta-me um pouco sobre isso, como é que está essa organização, o que é que tem de interessante para se conhecer, para quem não conhece. Então, o Mulherio das Letras é um movimento nacional, né, que começou como grupo no Facebook e logo se expandiu. Foi a grande escritora Valéria Rezende, ela que começou esse movimento, depois se expandiu. A Marília Kubota, inclusive, também é uma das grandes precursoras no Facebook, atua bastante no grupo, e já houve alguns encontros nacionais, e esse movimento é para divulgar e publicar as mulheres, né? Que as mulheres na história, na nossa história, né? Ela sempre teve essa a arte, mas principalmente literatura, enfim, a visibilidade completamente oprimida, né? Senão praticamente nula, né? Praticamente nula. Eu até vou voltar um pouquinho assim. Quando as mulheres começaram a poder ter autoria do escrito, das próprias poesias, né? Primeiro elas passaram pelo crivo, né? do marido, do pai, que inclusive
colocavam no nome deles os trabalhos, os escritos, a literatura dessas mulheres. Então, aos poucos, elas foram conquistando e adquirindo espaço, né, de publicarem as suas coisas com os seus próprios nomes, enfim. Isso também é na arte, a gente sabe, tem algumas histórias, tem até um filme, né, que fala sobre isso. E, então, como publicar essas mulheres competindo em espaços, né, que a gente tem uma estrutura muito machista, né, a gente tem a editora Lavra, por exemplo, e algumas outras escritoras que são amigos muito bacanas, que publicam mulheres, que se interessam na literatura, né, das mulheres, mas, via de regra, não é isso. A gente não vê o nome dessas mulheres grandes escritoras nos concursos. É muito recente que os concursos literários, a gente tem visto, né, nos 3 primeiros nomes, ou nos 5 primeiros nomes dos primeiros lugares, mulheres surgirem. Então, esse movimento, né, especificamente do Milherírio das Letras, veio para isso, para publicar mulheres, divulgar o trabalho das mulheres. Agora, eu, ultimamente, não tenho muito atuado no grupo grande, né? Eu participo de alguns eventos, vai ter, inclusive, até o primeiro agora no Paraná, né, virtualmente, e eu participo mais como se diz, no grupo do Facebook, né, e divulgando alguns trabalhos. Mas eu prefiro, atualmente, nos movimentos mais micros em vez dos macros, eu tenho preferido, porque os micros têm dado mais visibilidade àquelas autoras que a gente conhece, que a gente tem no nosso meio, né? Que nem os movimentos de saraus, eu acho um movimento muito bacana, um movimento que a gente usa. Eu tenho feito, você acompanha, inclusive, alguns saraus especificamente de mulheres, né, que são os saraus de mulheres da resistência, e esses saraus, as mulheres é que vão para o microfone, elas que divulgam sua arte, elas cantam, elas vendem os seus livros, elas vendem os seus trabalhos de arte. Então, eu acho que o macro movimento, ele ainda sofre daquilo que a gente sofreu sempre, né, que é as estruturas, né? É muito difícil você, quando está envolvido muita gente, aparecer essas pessoas do nosso entorno, da nossa vida cotidiana, das poetas que estão mais, que não são famosas, vamos dizer assim, né? Não, natural, que não são famosas, né? No macro acaba sempre aparecendo o nome das famosas de alguma forma, as que não são famosas ainda continuam na invisibilidade. Então, eu acho que ainda tem muitos problemas, mas é muito importante, eu acho necessário esses movimentos, né? Mas eu acho que a grande divulgação mesmo, que tira mesmo as mulheres da invisibilidade, são esses micros movimentos que partem dos saraus, que partem dos eventos, em que levam realmente aqui, acolá, e que pipoquem mesmo, né, em vários lugares, que tiram as mulheres do anonimato e que mostram, né, o trabalho que elas fazem. Os slams também são um movimento muito bacana, consistente, que a juventude adere mais, porque é uma coisa muito mais imediata, né? Uhum. E também supre essa lacuna que deixou ainda. Eu fiz parte do MPA, né, como um movimento do MPA, lá nos anos 80, eu fiz parte, tenho orgulho de ser a única mulher, né, naquele lendário LP, né, do MPA, sou a única mulher, e fui lembrada disso por um amigo muito querido, que é o Zulu de Arrebatar. Um dia ele me falou, poxa vida, você é a única mulher no registro, né,
do LP e tal. E aí eu comecei a imaginar que quantas mulheres de histórias muito fortes e bacanas tiveram no movimento do MPA e que não são contadas as histórias e que a gente nem conhece como elas sendo do movimento. Então, sempre teve essa questão, né, das mulheres serem invisibilizadas de alguma forma. Então, esses movimentos servem para isso, para mostrar esse trabalho das mulheres, né? Lígia, você estava falando no Zulu. O Zulu está aqui, está mandando um abraço para você. Está também presente com a gente o cantador e poeta Mauri de Noronha. Ai, abraço para vocês todos, gente. A Ellen Torres está presente, está mandando um abraço para você. Selma Bento Baia. E o Escobar Varela está dando um alô que sobre a luta pela visibilidade do ativismo feminino no campo da arte e de cultura. Ele avisa que hoje, às 20 horas, vai ter uma roda de conversa sobre as mulheres no mundo audiovisual na página do Curta Suzano no Facebook. Tá? Maravilha! Obrigada. Beijo, papá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E de trabalho novo? O que é que vem por aí? A Lavra tá aí com as portas abertas. Tem alguma coisa que está vindo aí que você possa já contar para a gente em primeira mão? Olha, eu estou... Então, a gente sempre fica, né, meio apreensivo. Na realidade, eu estou com um livro de haikai já pronto, mas será um livro de haikai com ilustrações mais voltadas para o minimalismo. E tanto o haikai é minimalista, né, uma poesia minimalista, quanto as ilustrações também serão, né, pretendo que seja. Mas fora isso, eu também tenho um livro que está praticamente pronto, que é um romance, né? É um romance que vai se tratar da história de mulheres, né? Mas é uma história que abrange um pouco, que sai um pouco da minha área de conforto e que conta uma história que envolve histórias de mulheres LGBTs, mulheres que foram invisibilizadas em vários aspectos na nossa história e que tem, no momento, apenas ajustes, né, de você pegar e colocar partes tirar daqui e pôr de lá, de coisas que a gente rascunha e depois quer incluir, mas está praticamente pronto. Eu acho que eu só estou com um problema assim, de resolver, de decidir o nome, né? Eu tenho... nesse romance, eles terão capítulos, né? E nos capítulos eu coloquei alguns nomes. E aí eu estou indecisa ainda, né, porque nesses capítulos tem um capítulo que se chama Lua de Sangue, e também outro capítulo que se chama Canto da Espera, né? Canto da Espera. E, enfim, eu acho que eu vou fazer uma enquete logo para resolver o nome do livro, mas basicamente é isso, ele conta histórias de mulheres que foram invisibilizadas, né, pela vida, são histórias melancólicas, mas que tem momentos também muito fortes de lutas e de momentos que a gente anda passando também, que reflete um pouco de muitas coisas que eu vivi. Na realidade, quando você escreve, você fica pensando qual é meu lugar de fala nisso tudo. E eu fui procurar fazer muitas pesquisas de mulheres
e de livros, né, que falam sobre isso, nosso lugar de fala, né, quando você está escrevendo um livro. E aí foi quando eu entendi que, como escritor, como poeta, nosso lugar de fala é aonde a gente pode falar, né, dos problemas que a gente vê, que a gente sente e que nos incomodam de alguma forma, né? E que a gente fale com responsabilidade. Eu estou muito confortável agora, depois de entender, né, esse meu lugar de fala como poeta, né, como poeta. Legal. Lígia, estão com a gente também e mandando um alô aqui para você. Milton Luna, lá de Astorga. A Monique Franco, do Rio de Janeiro. Tem gente do Brasil, de vários locais, né? Maria Adelaide. O Claudemir abraço. A Isabel e o Edgar e o Arnaldo Rosário. Todo mundo dando um alô aqui para a gente. Beijo, Arnaldo. Arnaldo foi a última live que eu também vi. Muito bacana isso, viu? E o Jarbas Monteiro, que acabou de chegar também. Não estamos sozinhos, né, João? Pois é, não. Estamos com bastante gente aqui acompanhando. Esse é o medo. Ô, Lígia, agora, assim, você, esposa, mãe, avó, cantora, artista, poeta, como é que a Lígia arranja tempo para escrever, para fazer tudo isso que você faz? Em que horários de sua atarefada rotina você arruma um tempo, por exemplo, para escrever, para compor? Como é que é essa sua rotina? Conta para gente. Olha, João, pensar nisso é dizer assim, como é que as mulheres, né, arrumam tempo para tudo que elas fazem. Eu acho que o fato de sermos mulheres, a gente já nasce com essa coisa de ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você, quando é pequena, eu no meu caso, né, minha mãe trabalhava fora já desde que eu era muito pequena, então eu ajudava, eu cuidava dos irmãos, tinha que arrumar a casa, tinha que estudar, tinha que ajudar a fazer almoço, ou, na realidade, fazia mesmo almoço, que eu sou a mais velha de 5 irmãos. Então, a gente já aprende muito cedo a ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Depois você cresce, fica adulta, e você cuida da casa, do marido, quando casa com um marido que ajuda a cuidar também de tudo, é bom, né? Mas geralmente a gente faz tudo ao mesmo tempo. Você está fazendo almoço, você está lavando roupa, você está cuidando para que a comida não queime, e que o filho, a hora que dorme, você corre para escrever alguma coisa ou para deixar alguma coisa que estava atrasado quando ele vai brincar ou quando vai para a escola, e assim foi. Agora, tem as madrugadas, né? As madrugadas são livres, né? Então, eu acho que toda mulher deve dormir bem menos que muitas por aí, as mulheres, os escritores, os artistas, as poetas todas, eu acho que deve dormir menos que as pessoas ditas normais, né? Mas é isso, acho que a gente já tem essa condição, né? E está dando um alô para você, que eu acredito que você conheça, Mariana Lima, e diz que a Bia e a Giovana também estão. Ai, um beijo para a Bia, que vai ser a futura escritora. Ela tem 6 aninhos e ela é a minha netinha. A Giovana, a Bia, a Júlia, mando beijo para elas. Mas como a Bia está no primeiro aninho, ela já está escrevendo muito bem, porque ela aprendeu a escrever com 5 aninhos de idade, já desenvolveu a leitura, e ela está escrevendo histórias agora. Então, muito bacana, né, as crianças terem esse... Um beijo para a Mariana, que é minha filha, para a Bia. Lígia, a Marilândia Gurgel está fazendo uma pergunta. Lígia, se você tivesse que escolher, ainda bem que não tem, por se expressar apenas por uma arte, qual você escolheria e por quê? Olha,
eu diria assim, que se fosse no momento atual, né, não pela vida, mas no momento atual, eu, como já disse lá desde o início, escolheria a função de ser poeta, né? Poeta. A poeta, ela pode se expor através de várias linguagens. Então, a poeta, porque a música, ela também vai sair através da poesia, né? As minhas telas também vão sair, as imagens vão sair através da poesia. Agora, se ela estiver falando assim como cantora, eu atualmente estou cantando menos, né? A nossa voz, como tudo na nossa vida, ela vai também ficando aquém, ah, vai se perdendo. Eu tive lendo uma matéria essa semana, foi da Isabel Allende, né? Em que ela fala que a gente já nasce perdendo, né? A gente nasce perdendo, então a gente vai perdendo ao longo da vida, ó, as pessoas que morrem, a gente vai perdendo os pais, a gente vai perdendo a saúde, a gente vai perdendo, e eu acho que a voz também é uma coisa que a gente vai perdendo, né? Então, a minha voz não é mais potente como já foi, né? Quando eu tinha 20 aninhos, 30 aninhos. Então, hoje, eu não escolheria cantar, com certeza. Eu canto porque é uma coisa natural minha e é um instrumento natural meu. E é através dele também que eu faço, né, que eu exprimo uma das minhas artes. Mas, com certeza, eu escolheria ser poeta. Legal. É isso. O Tom Cabello também está com a gente, dando um alô aqui. O Tom Oligia, eu pedi, Cabelo. então, para você Ei, fazer a leitura de mais um poema ou um texto à sua escolha para a gente. vou pegar aqui. Vou pegar este poema que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo também. Filho de pobre, proletário, não morre em queda sobre pedra de mármore. Cai em valas, becos, favelas, cravejado de balas. A estes, quantos são solidários? É um Pois poema do meu é, livro também. E que fala, quando eu falo aqui, né, que tem muito a ver com os nossos dias que estamos vivendo agora, é isso, né? A gente tem visto, quando lá atrás você me perguntou também, que eu disse quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa também antifascista, antirracista, né? Que sente todo esse movimento que está tendo agora, que a gente viu, e que esse poema traz um pouco disso, a nossa realidade, né? A nossa realidade de quantos George Floyd, né? Nós temos todos os dias, né? Todos os dias morrendo, né? é, E Lígia, aproveitando então, já que para a gente emendar, acho que um assunto vai seguir o outro, deixa eu só dar um alô. A Marina Almeida está ali, falou força para as mulheres escritoras, mas daí eu iria te fazer uma pergunta. O que é ser artista hoje, neste mundo tão difícil, com a pandemia, com essa extrema-direita articulada, com esse presidente da República e esse avanço todo do fascismo aqui no Brasil? Como é que como é que você está vendo essa nossa situação e qual é a função da arte, de nós artistas, no meio disso? Eu acho que um pouco remete para aqueles dois textos que eu li no início do Hermílio Borba Filho e do Osman Lins, né? Acho que você poderia fazer uma análise desse momento para a gente e da arte no meio disso tudo. olha, primeiro que a situação do país
já era difícil antes da pandemia, né? A gente tem que lembrar que os índices de desemprego, todos os níveis eram, assim, terríveis que a gente já estava vivendo. Com a pandemia, com esse desgoverno, né, genocida que a gente tem, em que todos os dias ele, ao invés de combater, de arrumar medidas para combater e ajudar a população, principalmente os mais pobres, os mais necessitados, as pessoas que, né, não têm como sobreviver, diante de não poder sair para trabalhar, enfim, de perder os empregos por conta de tudo isso que está acontecendo, ele faz o quê, né? Ele tira todas as formas de subsídios e, inclusive, lá no começo não queria dar nem queria dar os 200, na realidade ele queria tirar o salário, depois convenceram, ele queria dar 200, aí depois conseguiram, a esquerda, é bom que se diga, que aprovar R$ 600. Mas, na realidade, se a gente tivesse um bom governo, né, como em muitos países aí, todos teriam um salário digno, pelo menos para sobreviver o mês que eu digo, né, de comer, de pagar suas contas, pelo tempo suficiente em que deveríamos estar ou ter ficado isolados. Não tivemos isso, pelo contrário. Os artistas, eu acho que o papel dele foi o que a gente sempre fez, a gente sempre se virou e a gente continuou se virando dessa forma, nos criando, nos recriando, com as lives, com os movimentos, um ajudando o outro, com as vaquinhas online, com os shows online e tudo mais. Agora, o que ficou muito evidente, né? Eu li recentemente também o Spike Lee falando sobre a pandemia, e ele falava, assim como a Isabel Allende também, naquele mesmo artigo que eu citei atrás, que ela também falava de uma forma diferente, mas da mesma coisa, e assim como nós temos visto aqui no Brasil, a desigualdade foi descancarada, né, de uma forma assim terrível, e nunca foi tão visível ver que um passa o isolamento numa mansão, num belíssimo uma casa de campo, enquanto a luta de muitos de nós é comer, é não passar fome, né? Não é nem pagar o aluguel, porque muitos vivem em barracos e tudo mais, mas é comer. Então, as nossas... Eu acho que todo mundo está falando muito numa coisa aí, né? Nós temos que aprender a viver um novo normal. Novo normal para quem, eu digo? Quando que foi normal? O que era normal? Normal para quem? Normal aquilo que a gente vivia de desemprego, normal nunca se olhar verdadeiramente para quem mora no morro, para quem mora nas favelas. O que é normal? Normal para quem, eu pergunto, né? Então, que novo normal? Eu tenho odiado essa palavra, vamos viver um novo normal. Que novo normal? Quando é que a gente viveu uma normalidade? Eu digo os mais necessitados, os mais oprimidos, os pobres. Então, eu acho que a grande sacada é como o Spike Lee falou, nós temos que apertar o botão de reiniciar. Vamos reiniciar isso tudo. E para onde leva isso tudo? Leva a luta de classes. Sempre foi a luta de classes. A desigualdade, ela tem que ser combatida. A desigualdade, ela tem que ser menor, ela tem que ser alcançar aquele que está lá embaixo, que sabe, tem que de alguma forma, e a única vez
que nós levantamos um pouquinho. Foi na época em que tivemos, né, os governos de esquerda, né, tanto de Lula quanto Dilma, que a gente conseguiu alguns progressos. E por que a gente conseguiu alguns progressos? Lógico, por causa da democracia, mas por causa de muita luta, de movimentos, né? Eu coloco muita fé em movimentos sociais, sabe? Assim como a gente estava falando de movimentos das mulheres, movimento de literatura, movimento, né, de tirar da invisibilidade setores que sempre foram invisíveis. Então, é a hora da gente, se isso tudo não servir para que a gente realmente faça alguma coisa efetiva, né, na área de saúde, de habitação, de trabalho, né, de dignidade, se essa não for a hora, que hora vai ser para qual normal que a gente vai seguir, né? E a arte, eu acho que é isso, o papel da arte é inquietude, é inquietar, eu não acredito em arte que fique em cima do muro, sabe? Eu não acredito em poetas, em artistas que não se posicionem, eu não acredito nessa arte de o mundo é lindo, maravilhoso, vamos curar e cuidar tudo com amor. O amor, ele é necessário, e o amor, ele é o principal, mas é o amor a essas, né, o amor da solidariedade, eu diria, né, que vai diminuir essa diferença em todas as áreas. Eu acho que é por aí. Ô, Lígia, dando um alô que o Ivan Neres tá presente aí, João Simões também, todo mundo dando um alô aqui para você. E eu quero aproveitar, lembrar para todo mundo que nossa próxima live da semana que vem vai ser com o Lucas Barbosa, autor de um livro que foi publicado pela Lavra, um livro diferente, muito interessante, que chama Notas de Silêncio. Então, na próxima quinta-feira, às 17h30, estaremos com Lucas Barbosa conversando com ele. E lembrando também que a Lavra publicou até agora O Horizonte Vertical, do Ivan Neres, O Absurdo, do poeta Paulo Gonçalves, e Notas do Silêncio, de Lucas Barbosa. E estamos aí com 12 autores praticamente prontos, aí só esperando uma brecha dessa pandemia para a gente publicar. Ô, Lígia, e agora foi um papo tão gostoso, eu queria agradecer você por conversar assim com a gente e tal, e que você fizesse as suas considerações finais e lesse mais um texto, um poema, o que você preferir, aí para a gente encerrar a nossa live de hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite da Lavra, né, em teu nome, João Caetano, Antônio Mioto. Queria agradecer muito esse convite, porque eu me senti valorizada como escritora, como poeta, que é o que a gente, né, que busca, né, que todas as poetas, mulheres, enfim, que nós escritores todos buscamos algum reconhecimento, alguma valorização. Eu quero agradecer principalmente todo mundo que participou da live, que todo mundo teve aí, que deu um oi. Eu vou responder com o maior carinho, né, todos os comentários assim que terminar aqui. Agradeço de coração vocês estarem aí. Queria também agradecer um amigo muito incrível, que é divulgador de todas as artes, de todas as lives, que faz o maior auê nas redes sociais, o Arnaldo Afonso, que está sempre divulgando o trabalho de todo mundo, né? Então, eu quero mandar esse abraço para ele e para todo o Sarau da Maria. Por que eu estou falando isso? Eu amo muitos saraus, né? Tem o Sarau da Casa Amarela, que tivemos participando muitos anos, o Sarau da Aldeia, né? Satélite, e vários outros saraus que sempre participam, mas eu queria terminar essa live fazendo uma homenagem
a um amigo muito querido, que foi nosso parceiro, que ultimamente estava sendo muito parceiro. Ele tocava com a gente tocava com ele, a gente saía nos saraus e nos shows. Ele fez show com a gente o ano passado, a gente convidou. Ele e a Deise, João Emílio, nosso amigo, que faleceu recentemente, que foi um susto. E então, esse último texto eu quero fazer em homenagem a ele e a vários nossos amigos que estão, infelizmente, falecendo pelo motivo do Covid-19, mas também pela irresponsabilidade desse governo genocida que nós estamos vivendo, em homenagem a esse quase 70 mil pessoas mortas pelo Covid-19, 70 mil histórias, 70 mil vidas perdidas, entre eles o nosso amigo Joãozinho, nosso amigo Sérgio, a nossa amiga Deise Lúcia, vários amigos, e dentre eles o João Emílio Gaetano, para quem eu dedico este texto, o último texto, que está também no meu livro, Quando a Alma Tem Olhos de Zinco, Sorrisos São de Plástico, que fala um pouco dessa coisa da morte, que a morte a gente nunca está preparada para ela, mas que dentro do nosso peito fique essa fagulha, essa chama acesa de alguma esperança, de alguma coisa que realmente aqueça nossos corações, que vai além da morte. Se chama Sob o Céu de Polietileno. Não fosse esse meu olhar de plástico, nesse momento estático, sob o céu de polietileno, forrando o teto estampado de estrelas da sala, dos fundos da minha garganta profunda, onde os sonhos gangrenam, talvez eu não pensasse no silêncio que a morte me causa. Não fosse esse feixe de luz por onde o dia me escapa, fazendo com que as lágrimas chamuscadas vertam por minha face escarlate, queimando como vela, consumindo o pavio curto que só tomba quando a vela acaba. Talvez eu não pensasse no silêncio que a morte me causa. Não fossem essas tardes frias de outono, destes unido de vento, dentro deste cemitério-tempo onde pousam meus sentimentos, onde abro minhas feridas, descasco os meus tumores e lambo minhas ínguas, talvez eu não pensasse no silêncio que a morte me causa. Não fosse esse espaço crucis nessa via de mão única, no qual me mantenho meus braços e pernas abertos, estendidos, prontos ao ritual de amputação dos membros, preparando-os para a fervura em fogo brando, sem o tempero das flores ou gemidos. Talvez eu não pensasse no silêncio que a morte me causa. Não fosse esta noite monstro, de rosto invisível a cor comer os glóbulos brancos dos meus olhos de vidro, com a mesma gula em que as plantas carnívoras, silenciosa e vorazmente devoram os jardins da Babilônia, com tempero de azeite impuro. Talvez eu não pensasse no silêncio que a morte me causa. Quando penso na morte, o mundo fica suspenso diante de mim, as pálpebras, as horas, as folhas, tudo fica imóvel. A respiração para, o vazio expande, o grito é oco e pouco, o céu é branco, o chão cega e afunda numa queda que não se acaba. Fico ali, diante dos pontos luminosos que acendem e se apagam lentamente. Quando penso em morrer, fico estatelada no meio da sala, diante da porta fechada. Não ouço nada, nem céu, nem mar, nem lama. Sei que meus pés estão imersos, mas não sinto nem nojo, nem calafrios, nenhuma dor que me perfure o fígado. Quando penso na morte, me calo frente ao silêncio que a morte me causa. Tento me lembrar por quanto tempo estive morta. Diante da vela que me despe, revelando a transparência do meu corpo de pedra, pete,
Percebo essa luz pouca que me resta, uma fagulha em meu peito, um caminho estreito, nele pulsa uma chama acesa. Ainda que só uma réstia, ainda que só um fio em brasa, que me move para além da porta. Que ela nos mova a todos. João Emílio ficará para sempre no nosso coração, na nossa arte, na nossa música, toda vez que a gente pegar o violão e cantar uma música. É isso. Obrigado, Lígia, pela essa entrevista bonita, forte e muito emocionante, com esse poema, lembrando o João Emílio, que é um músico da Vila Maria, que a gente conheceu pelos saraus aí, uma pessoa excelente que, infelizmente, faleceu há coisa de um mês, assim, de repente, né? E todos os tantos amigos nossos que morreram, como o Joãozinho lá de São Miguel e algumas outras pessoas, né? Obrigado pela entrevista. Eu quero lembrar a todos que na próxima quinta-feira, às 17h30, então, eu estarei aqui conversando com Lucas Barbosa, o autor de Notas do Silêncio. E obrigado, Lígia, obrado a todos. João, só queria dizer uma coisa antes de terminar. Tem o nosso CD, Pisagens, que está em todas as plataformas digitais e no YouTube, e pediria também aos amigos que se inscrevam na nossa página do YouTube, Lígia Regina e Éder Lima. Tem uma página de poesia e de imagens, né, com as minhas pinturas no Face, que se chama Artelirismo, que está no Face, a nossa página de música, Lígia Regina e Éder Lima, também no Face, e no Instagram, ligia.éder, éder.lígia. E o site, né, nosso está em construção, a gente já está terminando, mas no Spotify, gente, sigam a nossa música e nosso perfil no Spotify, né? Coloquem na playlist de vocês o nosso Spotify, Lígia Regina e Éder Lima, para ouvir as nossas músicas e saber um pouquinho dos nossos trabalhos. Muito obrigada, João. Um beijo a todos, beijo aos familiares e aos amigos. Obrigada. Até a próxima. Até. E estão com a gente, você citou o músico Zulu de Arrebatar, está acompanhando, e a Tereza Vidal também está mandando um abraço para você. Beijo obrigado a todos que nos acompanharam. Até a quinta-feira que vem. Um abraço. Abraço a todos.